Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. E hoje eu vou receber aqui uma advogada criminalista, sucesso nas redes sociais, conhece tudo da advocacia criminal, da mulher, em delegacia, gosta de aparecer com as fotinhas lá que eu vi, né, doutora? Doutora Nicole. Prazer, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Quem é a doutora Nicole? Quem é a Nicole ou a doutora? Eu acho que a Nicole é uma jovem e a doutora é uma jovem advogada. Eu nunca tentei perder minha essência para ser alguém, mas acaba mudando o posicionamento um pouco com o passar dos anos, né? É. E quanto tempo já de formada como advogada já? 10. 10 Quase anos? 11. Parece, é muito jovem. Esse 10 anos. rostinho de menina brincadeira, eu acho que já envelheceu bastante do que era no começo, acredita? 10 anos. E sempre na advocacia criminal? No começo nós não temos a oportunidade de escolher casos, essa é a verdade do mundo. Eu não vim de família do direito, eu comecei tudo do zero com a minha sócia, inclusive ela já esteve aqui. Já. Nós começamos o escritório do zero. Uma excelente entrevista com ela aqui. Ela é Maravilhosa. extraordinária, ela é a mente pensante daquele escritório e nada teria dado certo sem ela. Eu sempre digo isso a todo mundo. Eu gostei de um corte que vocês fizeram lá, que era falando assim que a diferença da pessoa que trabalha no escritório, na advocacia empresarial, entra 8 horas, sai 6 horas da tarde. E eu não tenho horário. E a advogada criminal, ela não tem horário, tá dormindo, tem que sair correndo para atender um paciente. Esse Natal eu estava na ceia com a família, tive que sair correndo. Então essa parte do direito criminal é muito dinâmica, né? Eu não tenho muito horário. Eu tento cumprir o horário do escritório, porque hoje não somos só nós, são 9 advogados no escritório. Então eu tento cumprir para gerenciar, mas muitas das vezes eu tenho outras afazeres, outros horários. Eu gosto da advocacia criminal. Eu adoro. Doutor, e me fala uma coisa, é diferente o tratamento de uma advogada criminal mulher e um advogado criminal homem numa delegacia? Acho que depende muito da pessoa que te atende, né? Certo. Existem pessoas que tratam de forma igualitária, existem pessoas que têm o preconceito ainda, o machismo ainda é muito enraizado. Mas eu acho que as coisas vêm mudando muito e, normalmente, não que eu seja muito bem tratada, mas eu sou tratada de uma forma respeitosa. Uhum. Mas a senhora é muito simpática, conversa com todo mundo, tem aquele... Eu tenho. Aquele papo assim, alegre. O jogo de cintura eu acho que faz total diferença, abre sabe? portas em qualquer lugar. Abre portas. No último flagrante, estava todo mundo com fome. Falei pro delegado, você não vai soltar meus meninos, vai ficar todo mundo preso. Eu aqui, plena quinta-feira, vamos pedir uma pizza? Aí ele, doutor, você é de brincadeira. Eu falei, poxa, uma pizza não custa nada. Ele não pediu a pizza? Pediu mesmo. Todo mundo comeu a pizza, os meninos comeram a pizza, eu comi a pizza. Eles, infelizmente, ficaram presos para audiência de custódia no outro dia, mas até a pizza o delegado pagou para mim. Ele foi super gentil. Né? A senhora já chegou a se mudar o enquadramento de uma pessoa que foi presa assim, porque a senhora conversou com o delegado, explicou o que aconteceu, ele ia enquadrar num artigo, por exemplo, roubo, aí depois enquadrou com furto, porque a senhora explicou o que aconteceu e ele compreendeu? Isso já aconteceu? Sim, isso já aconteceu tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Porque o cliente, assim? por vezes, tem mania de ficar muito nervoso e querer falar demais. A advocacia criminal sempre tem aquele bordão de advocacia. Na delegacia não é um lugar de se falar muito e nem sempre os clientes nos ouvem. Então, uma vez um cliente falou além do que devia, em um caso de Maria da Penha, e aí acabou enquadrando mais de um crime e muitas das vezes a atuação do advogado também faz esse tipo de explicação, análise de prova, juntada de documento em delegacia já. Não preciso nem esperar chegar na fase judicial para juntar alguma forma de documento e nós podemos ajudar. Então eu sempre falo, independentemente de ser intimação, de ser flagrante, nunca vá sem um advogado, ainda que você seja inocente. É verdade, né? Isso é muito E quando o advogado vai lá, não fala nada? Pode ser uma estratégia de defesa, Pode ser? Pode ser. Por vezes, em alguns casos, eu peço para os meus clientes realmente comparecerem, mais permanecerem em silêncio, porque, por exemplo, se já existe um processo, nesse processo o Ministério Público requer a intimação dessa pessoa, se ela não o fizer, for uma testemunha, a título de exemplo, ela pode ser conduzida coercitivamente. Isso é chato para todas as partes. Então, às vezes, eu opto por comparecer
e manter-se silente, ou seja, meu cliente se mantém silente, mas ele compareceu para não ficar sendo intimado por diversas vezes. Então, isso pode ser uma estratégia, eu já usei diversas vezes. Vou fazer aqui uma pergunta, assim, acho que até fizeram, mas vou fazer diferente aqui. Quais os direitos da pessoa que é presa na hora que ela chega numa delegacia? Eu acho que o direito principal que nós temos que lembrar é exigir um advogado, exigir um contato. Claro, a pessoa tem direito a um tratamento humanitário, ela tem direito a saber por que ela está sendo presa, mas o principal, para ficar claro para ela se sentir protegida, porque naquele momento é um momento de muito nervoso, e um momento onde ambas as partes estão assim, tensas, tanto a parte do delegado quanto a parte que está sendo presa. Então, nesses dois momentos, acho que é importante ter um advogado para fazer esse meio ponto. Tá, mas aí eu te pergunto o seguinte, mas ele chega lá na delegacia, ele tem que já prestar depoimento, tem que assinar depoimento? Ele não é obrigado a prestar depoimento. Eu sei, mas é que ninguém informar isso para a pessoa que está sendo ali ouvida. Olha, só vou falar quando meu advogado chegar. A presença do meu advogado. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Ele pode esperar o advogado dele chegar para prestar o depoimento dele. É que muitas das vezes realmente as pessoas não têm essa noção sobre direito e ela não é difundida, mas sim, ele pode exigir a presença do advogado dele. Porque parece assim, que a pessoa entrou na delegacia, ela não tem direito mais nada. Ali o escrivão faz o que quer com ela, o investigador, o delegado, e a pessoa fica totalmente perdida naquele ambiente de delegacia. Ó, você vai ter que falar, você vai ter que confessar, você vai ter... Eu acho que tem essas conversas assim. E eu vejo nos filmes, vamos falar assim, né? Os filmes tentam imitar a realidade, que a pessoa chega lá, ela fica calada, não, enquanto meu advogado não chegar, eu não falo nada. E fica lá os escrivãos tentando, os investigadores tentando arrancar informações dela. Então ela tem esse direito de só falar com a presença do advogado. Se ela pedir para que o advogado dela compareça à delegacia, sim, ela tem esse direito de aguardar. A diferença é que no Brasil... Bom, o filme é muito diferente da vida real, como um todo. E a pessoa não consegue contato com o advogado não chega a tempo, o flagrante está acontecendo. E aí ele está sendo pressionado, ele acaba falando antes do advogado chegar. Isso não é uma obrigatoriedade, então você pode pedir para ser acompanhado de um advogado. Se você for induzido, coagido por um policial, por uma autoridade policial, por um escrivão, então opte por ficar em silêncio. Se acontecer isso em um momento, opte por ficar em silêncio. Então, mas é porque ali, eu acho que muitas vezes é isso que acontece. O advogado chega já, prestou depoimento, já assinou depoimento, aí tem como reverter esse depoimento que já foi assinado? Sim, nós teremos que alegar uma coação, então é possível nós falarmos, olha, ele foi coagido para dizer isso, essa não é a realidade dos fatos, agora ele tem um advogado que representa os direitos dele, eu gostaria de refazer o depoimento, é possível. Olha aí. É possível. É possível. É possível. Algumas pessoas não querem entrar nessa briga, nessa discussão dentro de uma delegacia, mas sim, é possível. Olha que interessante, né? Quais são, assim, os crimes hoje, as situações criminais que a doutora mais está envolvida e que é sempre a senhora procurada mais porque essa foi bem sucedida numa situação, por isso vai se espalhando no mercado, vamos dizer assim. Quais são os tipos de... Como é que o teu telefone toca, o que vem normalmente? Normalmente é tráfico. Tráfico. Isso questão de flagrancial, né? Tráfico no flagrante e muito de investigação no sentido de organização criminosa e lavagem de dinheiro, por conta hoje de bets, enfim, PIX, muito PIX, envolvimento em crime de estelionato, falso advogado. Então, hoje não só se responde pelo crime em si, mas por lavagem, organização, associação criminosa. Então, isso hoje acho que é o auge no criminal. Bom, nós estamos aqui em São Paulo, né? Então, a doutora conhece bem ali o 4º Distrito Policial aqui. Aqui do lado, na Consolação, Na Consolação, né? Onde fica basicamente a sede das investigações de lavagem de dinheiro, é uma das sedes, né? Hoje está muito aberto, hoje o DEIC também faz muita questão de lavagem de dinheiro. O DEIC faz. Então hoje São Paulo é muito grande. Então, às vezes as pessoas conversam comigo, doutora, você conhece a delegada fulano de tal? Gente, São Paulo é muito grande, não é só cidade pequena, não dá para conhecer todos os delegados, todos os juízes, são muitas varas, inclusive. Outro dia eu entrevistei aqui o Ivanei Cari, você conheceu ele, não? Desculpa, não. Ele foi diretor-geral do DEIC, foi diretor-geral de um monte de departamento, 40 anos de polícia, sempre nos cargos de direção. E ele fala o seguinte, que poucas pessoas no Brasil sabem o que é lavagem de dinheiro. E tudo que acontece hoje, o pessoal, lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro, tudo é lavagem de dinheiro.
Acho que a gente tem que ter um princípio para lavagem de dinheiro que não é simplesmente você receber o proveito do crime, né? Digamos assim, o dinheiro do crime e utilizar. É você tentar mascarar, ocultar e branquear esse dinheiro. E as pessoas esquecem desses pequenos nomes que fazem total diferença. Então, não é só receber e gastar, estou lavando o dinheiro do crime, não. É você tentar dar uma máscara de verdade nesse dinheiro que entrou na sua conta, que você utilizou, enfim, que você tem na sua empresa. Primeiro, vamos deixar claro, tudo começa com a origem do dinheiro. Exato. Se é de fonte lícita ou não é lícita. Ilícita, exato. Exatamente. Depois vem todos esses detalhes que você falou aí, habitualidade, frequência, você fazer aquilo ali sempre, você organizar uma situação maior para que realmente ganhe a investigação. Porque simplesmente você recebeu na tua conta um dinheiro que é a origem do tráfico de droga. Por exemplo, tudo bem, recebeu um dinheiro, você não sabia que aquilo lá era dinheiro de fonte ilícita, mas você recebeu, aquilo lá não é lavagem de dinheiro. Ou é lavagem de dinheiro? Só porque você recebeu um único É o depósito. que eu acabei de dizer, não pode ser até mais de um depósito. Se você sabia, talvez, que a origem era ilícita, você pode responder por aquilo que você deveria saber, mas não por lavagem em si. Então, por exemplo, por um proveito de crime, talvez por uma associação. É possível. Agora, só por receber, dizer que é a lavagem, não. Como eu disse, para ocorrer literalmente a lavagem, você precisa tentar dar a máscara de que aquele dinheiro tem uma origem lícita. Eu entrevistei aqui a tua colega e ela é da área empresarial, mas eu senti que ela gosta mesmo da área trabalhista. A minha sócia, colega não, minha sócia, ela é meu braço direito, esquerdo, minha irmã de alma, Marcela. Sua sócia. E aí ela veio aqui e eu senti que quando entra na área trabalhista, ela sabe tudo da área trabalhista. Parece que ela gosta daquilo. Ela adora o que ela faz. Ela respira a área trabalhista. E eu aprendi bastante coisa com ela aqui. E você, por que você escolheu a criminal e não trabalhista, por exemplo? Eu acho que vem muito da minha origem, minha família de origem simples, e eu cresci vendo muitos abusos policiais próximo a mim. E aí eu tive a oportunidade depois de fazer uma escola particular, ter um bom ensinamento, uma boa faculdade, e eu acredito verdadeiramente que o direito criminal é o direito da justiça. A nossa justiça do dia a dia, eu acho que liberdade é um bem muito precioso, e poder fazer um pouquinho de diferença que seja, para mim, é uma grande alegria. Então, por isso eu fui pro criminal. Ah, tá. Por amor. Eu acho que você falou um negócio interessante, que o que dá ideia do que é justiça é quando você tira a pessoa de uma acusação de crime que ela não cometeu. Exato. Porque é óbvio que existe justiça no direito do trabalho, direito de receber, justiça de uma dívida que não foi paga, que você tem direito de receber, que é o direito mais empresarial. Mas o que a gente vê na televisão, eu acho que é mais no dia a palpável, dia, sabe? A liberdade é palpável. Você está, né, recluso, você tira o seu direito de ir e vir. Então, isso me parece muito real. É umas coisas assim interessantes. Uma vez eu estava com um colega advogado aqui numa lanchonete muito conhecida, ele é também criminalista. E aí eu estava lá com ele, tomando um cafezinho, aí de repente um cara cumprimentou, e aí, tudo bem? Deu aquele cumprimentado e tal, aí eu falei assim, ô Zé, onde é Zé? Eu conheci esse cara aí, quem que é ele? Já vi esse cara em algum lugar. Não, é o cara do Banco Central, o Moisés. Estava lá, já cumpriu a pena dele, já estava solto. Mas é o mentor daquele roubo do banco, do assalto ao Banco Central do Brasil. Estava lá tomando um cafezinho ali de boa. Para mim seria uma honra conversar com ele, porque, assim, independentemente do crime que ele cometeu, não, a cabeça dele deve ser de gênio, né? A forma de pensar, o raciocínio lógico, então... Meio coisa de La Casa de Papel, né? Exato. Um planejamento assim, né? Exato. Então, hoje não se faz mais roubo assim, não que eu gostaria que fizesse, mas o crime mudou muito, o crime está muito relacionado ao digital hoje em dia. O último, acho que teve esse aí, teve aquele do aeroporto de Guarulhos, que roubaram lá... Acho que o ouro, né? O ouro, né? Até hoje nunca pegaram ninguém, cara. Entende? Assim, é muito difícil hoje em dia ter... Você assistiu a série DNA do crime? Claro. É muito difícil hoje roubar, porque tem muitas câmeras, né? O local como um todo, a tecnologia. Então, hoje a gente vê muito crime digital, crime virtual. É interessante uma coisa, o pessoal pergunta, né? Que eu também trabalho em investigações criminais, tudo. E como é que é as coisas? Eu falei assim, você assistiu a série DNA do crime?
assiste, porque é do jeito que aquelas reuniões da Polícia Federal acontecem, é do jeito que acontece de verdade. Eu participei já de várias reuniões dessas com o delegado da Polícia Federal, em outras situações, estava falando disso aí lá com ele lá, é exatamente daquele jeito do filme. Aquele filme é muito Mas bom. eu acredito que do mesmo jeito que seja assim na Polícia Federal, é assim também para as organizações, para as pessoas que vão fazer um grande assalto. Precisa ter uma reunião e sempre ter uma mente muito pensante, né? Eu falo para uns clientes meus que acaba virando amigo, né? O processo demora muito tempo. Eu falo para ele, se você usar a sua inteligência para o bem, custa para ajudar o próximo, um tom de brincadeira, é claro, mas o que eu falo, existem pessoas muito inteligentes. o que eu falo para todo mundo aí, que eu toda hora estou sendo chamado para trabalhar em casos assim, como perito, né? Esses casos assim de lavagem de dinheiro, esse negócio das bets e tudo mais, eu falo assim, cara, se você vai fazer qualquer atividade empresarial, meu amigo, você tem que ter um especialista em contabilidade e finanças. Porque hoje cada vez mais está se provando que é aí que está pegando as pessoas. Mas isso começou desde 2019, onde a Polícia Federal, lembra aquela primeira vez que a Polícia Federal apreendeu um avião e ia utilizar para eles, enfim? Sim. A partir dali, a Polícia Federal entendeu, pela inteligência da Polícia Federal, que para sufocar o crime, você tiraria o financeiro deles. Ó, é verdade. Só um detalhe, não sei se a doutora sabe disso, mas a polícia, ela não tem base financeira nenhuma, de nada. O COAF também não tem. O Laboratório de Polícia Financeiro também não tem. O que eles fazem é requisita a base da Receita Federal, requisita do Banco Central, pegam essas bases, analisam para aquilo que está o propósito da investigação. E todas as investigações, essas análises só com ordem judicial, senão são ilegais. E outra coisa, o Alexandre deu uma decisão recentemente aí, dizendo exatamente isso aí, né? O COAF não tem que ficar aí, ó, passou um dinheiro aqui, eu estou te avisando aí, investiga. Porque o COAF não é órgão de investigação. O COAF, que todo mundo fala aí, ele é um órgão de análise. É um laboratório de finanças, vamos dizer assim. E quando você precisa de uma mineração de dados, uma coisa, você recorre ao COAF. Mas o COAF estava fazendo um papel praticamente de delegado. Exato. E aí o Alexandre Moraes deu aquela decisão, você conhece aquela decisão que ele deu, que ele limitou uns pouco o poder do COAF. É isso, mas ainda é muito utilizado, então isso é uma briga muito grande no judiciário. Eu mesmo entrevistei aqui o subprocurador do Estado de São Paulo de Justiça, ele, na cabeça dele, aquela decisão do Alexandre Moraes não impede do COAF mandar informação para ele. Ele como procurador. Eu até fiz um debate com ele aqui, mas procurador... Tem coisas hoje no direito que existem súmulas vinculantes e que mesmo assim o juiz não usa, não digo nem só o juiz de primeiro grau, juízes de tribunais, desembargadores não usam. E o que deixa a grande insegurança jurídica que nós vivemos hoje é por conta disso. O que eu costumo dizer é que está acontecendo o seguinte, que eu sempre falo isso, quando o juiz analisou o teu caso, está com a opinião dele formada sobre o que você fez, você pode fazer a melhor petição do mundo. Ele vai dar uma decisão contra você. O que muda essa história? Se você fazer a tua investigação, no caso a investigação defensiva, que eu sempre defendo... O senhor está puxando sardinha para o seu lado também. Não, também, mas o que eu quero dizer é que você tem que fazer a sua investigação, não confiar só na investigação da polícia, porque as investigações de polícia, eles erram bastante. Eu sei. Eles se confundem, dados, uma série de coisas. Eu também acho até razoável, porque a quantidade de crime que tem nesse país e a quantidade de investigador é limitada. Não só, o senhor fala muito de investigação própria, mas não só disso. Hoje muitos juízes passam por cima de lei, o que é mais grave ainda, porque se é uma investigação como um todo, né, são dados a serem analisados, claro que são passíveis de erro. Que a sua investigação, que é a defensiva, está ali para apontar. Agora, ele tem ideia do que está escrito em lei. E mesmo assim, ele diz, aqui no meu tribunal, a lei não vale, a decisão não vale, sou contrário a ela. Aqui, a investigação defensiva é do advogado. É isso. Ele que faz. O que nós peritos fazemos é só analisar documentos e produzir provas que até então
não foram consideradas. Aí, quando você transforma aquilo em prova pericial, e você apresenta como prova pericial, o juiz... Quantos juízes vai contra a perícia? Ainda Então. mais no trabalhista. Você conversou isso com a Marcela? Porque isso é uma briga dela. É. Porque, assim, existe uma perícia e o juiz fala, mesmo que o perito disse isso, eu estou em desacordo, estou dando para o outro lado a minha sentença. Então, é isso que traz segurança a todos nós. E aí, eu ouço muitas pessoas na internet dizerem sobre, mas que bem feito, até acontecer com ela, porque tá todo mundo. Pode acontecer com qualquer pessoa. O que acontece hoje é o seguinte, eu entendo que a justiça, você condenar alguém, tem que ter prova. Mas passou dessa época. Tem que ter prova. Se você não tiver prova, como é que você pode condenar? Passou dessa época. Não, é óbvio que você tem a tal da hermenêutica jurídica aí, que os juízes eles tiram da cabeça dele uma tese lá, Triste. argumento, O põe juiz no é papel. quase Deus. Exatamente. Eu já visto os nossos julgamentos lá no STF, os últimos aí. Vergonhosos. Todas essas coisas aí de 8 de janeiro. Qualquer dia eu vou ser cancelada na internet de tão mal que eu falo desse tipo de decisão. Então, o que eu costumo sempre dizer é exatamente o seguinte. Quando você apresenta uma prova pericial e fruto da sua investigação, você está documentado, está assinado por alguém, por exemplo, um exemplo. A pessoa está com uma doença. Tá. Aí ela foi no médico, o perito médico foi lá e disse que ela tem aquela doença. Quem é o juiz para dizer que a pessoa não tem aquela doença? Deus. Que ele tenha plena convicção que ele faz parte do céu. Não, Olha que loucura. A gente argumenta que ele deveria procurar uma segunda opinião, um outro perito, pelo menos para ter um debate de perícias aí. Exato. E assim, olha, que um perito para confirmar se o que está sendo dito aqui é verdade ou não. Nós tivemos um caso emblemático no escritório de uma funcionária da Apple, trabalhista, tá? Não é por conta de perícia. Trabalhista, funcionária da Apple, ela teve um problema das costas muito grave, foi no perito determinado pelo juízo, não foi nem perícia nossa, determinado pro juízo. O perito disse que a lesão dela da coluna era decorrente do trabalho que ela, enfim, realizava na Apple. Sim. Sem ter uma perícia controversa, uma segunda opinião, o juiz diz que ele não concorda com o que o perito está dizendo e que ele não ia dar esse, como se fosse acidente de trabalho, eu não sei muito bem, posso estar falando errado porque é da Marcela, mas não deu. A Marcela ficou incrédula, e eu também. Então, assim, exatamente, ele pensa que ele é Deus, infelizmente. Eu não sei o que acontece na cabeça do juiz. Inclusive, o senhor deveria chamar o juiz aqui. Vou chamar. E perguntar para ele se ele e Deus tá ali lado a lado. Melhor não. Não todos, claro, todas as profissões, todos os lugares têm pessoas legais, e, né, enfim. Mas a grande maioria eu conheço alguns assim. juízes aí, eu conheço algum pessoal aí, hoje eles estão quase que proibidos de dar entrevista, juiz. Eu trago um juiz pro senhor, tenho um amigo pessoal. Você traz? Juiz, ele é juiz do trabalho em Campinas. E ele é super ativo nas redes sociais, ele é muito legal, ele é super novo também, muito engajado, eu tenho certeza que ele viria. Mas vou trazer também um criminal aqui. Me traz junto, fazemos essa argumentação lado a lado. Vou trazer acho que é o nome dele, foi indicado para mim, acho que é o doutor Jamil. Eu conheço. Nós já fizemos um podcast sempre junto. nos podcasts. Eu fiz o podcast dele, em verdade. Como é que eles falam? É o Salvo Conduto? Exato. Eu participei de Salvo Conduto. Mas ele é inteligentíssimo, ele não é esse tipo de juiz Deus. Então, ele não valeria para nossa discussão. Não valeria, você quer que traga um juiz Deus aqui. Olha que interessante. Vamos buscar. Vale a brincadeira, tá? Se o juiz não fica, chateado comigo. Vai que um juiz assiste e começa a dar canetada. Uma brincadeirinha. Uma criminalista. A gente sabe como é que são as coisas, né? Doutora, tem um caso recente que está na mídia. Eu fiquei curioso para entender uma situação, que é bem tua área. Esse caso aí do menino lá do Rio de Janeiro, Henry, né? Uhum. Que o pai pegou 43 anos, quase 44 anos, e a mãe teve o perdão judicial. Me explica esse negócio do perdão judicial. O que aconteceu nesse caso? Você saberia me dizer, ou não é tua área? Eu não assisti o julgamento como um todo, não tive acesso às provas, mas um perdão judicial é quando uma pessoa sofreu tanto por aquele crime que ela é perdoada, por exemplo. Eu não sei se é o caso dela, eu não estudei, não sei se sou a melhor pessoa para falar, porque eu vi o julgamento como um todo, vi as pessoas falando sobre ela, mas eu não tive acesso às provas. E eu, como advogada, não posso dar um parecer
parecer jurídico, sem ter a análise, a sentença, enfim. Então, acho que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esse caso. Ah, tá. É que eu fiquei curioso. Por que ela teve o perdão judicial? Eu não sei por que foi pautado o perdão dela, precisa analisar realmente a sentença. Ah, tá. Doutor, o que a gente vê hoje aqui é o seguinte: muita espetacularização da mídia. Qualquer coisa acontece, Show, né? alguém já vai no juiz, já pega lá uma autorização para fazer uma busca e apreensão e vão lá, devassam tudo. E depois, o que é isso? Isso aí Show é da show. mídia. É show. Existe, com toda certeza, tem um mandado a ser cumprido de busca e apreensão, de prisão, ela deve acontecer, foi autorizada por um juiz. Mas essa forma midiática onde as coisas acontecem, a título de exemplo, eu não gosto de falar do caso de ninguém, ainda mais quando é midiático dessa forma, mas qual era a necessidade da polícia, que deveria ser nossa segurança jurídica, enviar ao Fantástico as fotos da Deolane saindo do quarto dela de pijama, toda sendo presa? O que aquilo ajudaria ou não a investigação? Ainda que a investigação não esteja em segredo de justiça ou esteja em parte, esse show da mídia, para mim, é para vangloriar literalmente a autoridade policial, porque não tem nenhum outro nexo que eu consiga encontrar, e eu sou muito contra isso. Inclusive, em um dos meus flagrantes, o policial foi cumprir o mandado de prisão do meu cliente, ele arrombou a porta, ele nem bateu, ele arrombou a porta, filmando. Aí meu cliente tá de sampa canção e ele postou no Instagram dele. Policial? O policial, do DEIC. E ele pode fazer isso? Não, ele não pode, até porque ele não tem o direito de imagem. Ainda que o processo seja público, são imagens dele, não autorizadas, não é da cópia, é do celular. Ele era um policial civil, ele não anda de cópia. Ele violou o domicílio, ainda que ele pudesse ingressar, mas, enfim, dessa maneira de imagem, não tem a necessidade. Ele violou o direito de imagem do meu cliente, ele está vinculando nas redes sociais como um prêmio, onde só deveria se pensar em justiça. Isso, para mim, é um grande absurdo. É complicado, né, doutor? Isso é uma coisa assim que você ser exposto assim, né? É uma linha muito tênue, onde pode e não pode. Inclusive, eu também filmo muita coisa, mas nunca mostrei meus clientes rosto, nada, a não ser que seja autorizado. E há situações que você é inocente. Exato. Quem é que paga por isso? Ninguém paga, infelizmente. Ninguém paga? Ninguém paga. Ninguém paga. Uhum. Pode-se fazer, meu cliente não quis ir à frente, mas eu poderia entrar com processo civil, criminal, enfim, contra esse policial. Mas separação de mas assim, a imagem... Já foi, entende? Já foi. Uma vez que você tem a sua imagem manchada, principalmente na mídia, eu acho que ela nunca mais volta a ser o que é. Você pode provar sua inocência, mas o respeito que existia antes, as pessoas não conseguem entender. Por isso tem que ser muito cauteloso, entende? Uma coisa que eu sempre sou assim muito curioso para saber é assim: a pessoa ela é investigada. Tá. Essa investigação, ela tem que nascer do quê? De uma denúncia? Ela tem que nascer. Eu não estou falando dessa pessoa que cometeu um crime. Assim, um crime de assalto, essas coisas. Começou dali, foi o fato. A notícia fato é que ele assaltou alguém viu e falou. Mas eu vejo que muitas investigações nessa sua área aí de lavagem de dinheiro acontece, ninguém sabe como que surgiu o desejo de se investigar alguém por lavagem de dinheiro. Aí existe um negócio que chama-se cadeia de custódia. Você acha que a polícia respeita a cadeia de custódia? Em casos sim, em casos não. A primeira pergunta, como começa? Pode começar de diversas formas. Pode começar por uma transação muito alta que o próprio banco informa. Pode começar por uma transação de carros, que, enfim, a pessoa não tem um patrimônio para ter aquele bem. Pode começar de muitas e muitas formas inexplicáveis aqui, e a polícia tem o direito de investigar, ela não precisa de uma notícia crimes exatamente para começar a investigar. Se ela acha que existe algo que pode permear um crime, que adveio de um crime, sim, ela pode investigar. Por exemplo, um delegado de polícia pode estar assistindo uma televisão, vendo uma situação ali, eu vou investigar isso aqui. Ele pode tomar essa decisão? Ele pode, ele tem direito de investigar.
Se tem a fumaça de que há algo errado, ele vai fazer uma investigação. O problema é que muito se condena durante uma investigação, isso que é o que muito acontece. E aí, e muitas das vezes a cadeia de custódia não é levada em consideração, não é levada a sério, não é respeitada, e aí há muita anulação. Isso que eu estou falando. Se você não observou corretamente a forma de coletar essas provas, documentar e as autorizações para fazer determinadas investigações, Isso, pode ser anulado. você pode anular um processo de uma pessoa que é culpada. Vamos falar de um crime bem básico, e eu tenho um crime desse no escritório, eu posso te falar com toda a certeza. Tráfico de drogas. No contexto geral, ele estava investigando uma pessoa que ele achou estranho, o andamento, os policiais. Essa pessoa entrou em um apartamento no 3º andar de um prédio residencial, como se fosse conjunto habitacional, só de escada, não tem elevador. A rua é aqui, o prédio era na outra esquina, por dentro. Sei. Os policiais disseram que da rua eles conseguiam ver a traficância lá no 3º andar. Houve a condenação por tráfico de drogas, flagrante de delito, configuração do tráfico, condenação no tráfico. No tribunal, em recurso de apelação, eu consegui anular o flagrante. Esse flagrante é claramente ilegal, não existia campo de visão, não tinha como ele estar vendo. E aí estava acontecendo, em tese, o tráfico dentro do apartamento. Ele invadiu o apartamento, sem ter um mandado. Eu anulei tudo, todo o processo. Então isso é muito claro, ele não respeitou a cadeia de custódia, ele não respeitou as provas, ele não respeitou os ditames legais. Mas, doutor, isso acontece toda hora? Não, muitas das vezes a gente não consegue anular também. Tem que ser um trabalho muito bem feito. Nesse caso, eu contratei um perito para provar que a linha de visão era impossível. Contratou um perito. Sim. Tá vendo? O perito é muito importante, ele ajuda muito. Sim. Eu tenho meu amigo lá, o Salada, vou trazer ele aqui para a gente bater um papo. Tem esses crimes famosos aí da Suzane, da Matsunaga, ele participou. Manda muita coisa. Então, e nem precisa ser um crime famoso, esse é um crime básico de uma família normal. As pessoas também acham que a justiça só acontece ou nos grandes casos ou não acontece, e não é verdade. No dia a dia, um advogado... Hoje eu acho que a advocacia é mais combativa do que inteligente, sabe? Porque você literalmente vive numa guerra para tentar provar o óbvio. Hoje está dessa forma. Hoje está dessa forma. E na verdade você depende de um juiz sensível que veja que todo o teu trabalho, teu esforço foi bem feito e que ele entenda. Agora, como que ele se preste a ler, né? Porque tem alguns que não. Agora o que você me falou aqui é o seguinte, que os juízes, eles estão mais para condenar ou para absolver, assim, na maioria, se você tiver assim, olha, ele olha assim para condenar. O brasileiro tem a falsa impressão de que ninguém é condenando aqui, de que ninguém cumpre pena, de que ninguém é preso. Isso é totalmente inverídico. Todo mundo aqui primeiro se prende para depois você provar que você é inocente. No Brasil não é o indúbio pro réu. Qualquer advogado ou qualquer estudante de direito aprende na primeira semana, ou seja, na dúvida, nós não condenamos, nós absolvemos, né, em favor do réu. A dúvida se usa em favor do réu. Na vida real, não é utilizado. Muito difícil. É mesmo, né? Na dúvida, se condena. Na falta de provas, se condena. Agora, hoje, com a internet, muitos celulares com câmera, já te ajudou imagem a tirar alguém da cadeia? Já. Se não tivesse a imagem, a pessoa estava... lascada. Não, e a imagem, esse último caso de Brasília, meu cliente estava respondendo por um crime em Brasília e eu consegui provar que na data ele estava em São Paulo. Por imagens de facial da academia, do condomínio dele, as imagens de entrada e saída da academia faciais, sabe? Que faz hoje recorte de apartamento, dele é condomínio de casas. Eu consegui provar que na data do crime ele estava em São Paulo, eu absolvi. E ele chegou a ser preso? Foi, Meu Deus. Sim, foi preso. As imagens que pareciam, ele já tinha antecedentes, o que muda muito. Ele tinha antecedentes pelo mesmo crime, reincidência específica, foi preso. E aí nós provamos, absolvemos, mas enfim. Primeiro prendeu para depois se discutir. Que eu falo, a pessoa traiu uma vez, foi absolvido. Traiu a segunda vez, foi perdoado. A terceira foi perdoado. Na quarta vez, ele não cometeu o crime, mas foi acusado e foi condenado. A sua personalidade, o seu passado te condena, isso é muito real. Então, e que triste, porque... o teu passado te condena. No Brasil, ou não, porque foi absolvido, mas te prende. Tá? Melhorei a frase? Mas, por exemplo, eu vejo assim, todos os crimes que o
o adolescente cometeu enquanto adolescente, mesmo Ato que, infracional, né? mesmo que ele tenha sido cumprir aquela medida socioeducativa na Fundação Casa, Depois some dos antecedentes. não, o juiz não tem acesso àquilo? Tem, o juiz tem. Então o que adianta? Elas estão lá. O juiz tem acesso, ele forma uma opinião. Exato, condena. Pois é. Ele não pode usar isso de uma forma escrita para embasar a pena que ele dará, mas no subconsciente dele, condena. Lógico. Então, deveria ser, ele não ter acesso àquela informação. Exato. Se realmente ninguém pode ter acesso, deveria ficar... Sigilo total. Absoluto, é isso. Absoluto. O delegado olha, o juiz olha, o promotor olha. É como a reabilitação criminal. Você tem o direito de ser parado e não saberem, né? A polícia militar não sabe exatamente se você tem um tipo de processo e se ele terminou, mas quando você puxa a sua certidão, se você responder outro processo, o juiz vai saber. Então... O que adianta? Deveria sumir, literalmente, deveria do sistema, sumir, né? Já que você pagou tudo que você devia. Por exemplo, se você foi eu sempre falo para as pessoas, cuidado com esse negócio de fazer boletim em delegacia. Você acha que passou 6 meses, prescreveu, mas fica lá. Fica lá. Fica lá. Aí tem gente que é muito de fazer boletim contra os outros. Mesmo assim, tem hora que se você ficar toda hora fazendo denúncia contra os outros, uma hora se bota contra você. É isso. Então, melhor não ficar indo em delegacia. Eu acho que tem que... Ato policial, estar em uma investigação, fazer um boletim de ocorrência, tem que condizer com a realidade. Hoje as pessoas têm um desacordo comercial e quer que seja crime. Isso não existe. Então, eu acho que deveria haver mais cautela. Doutora, se eu tivesse que te perguntar assim, qual o maior erro que uma pessoa que está sendo investigada comete nessa fase da investigação? Ela sabe que está sendo investigada, qual o maior erro que ela pode cometer? Eu acredito que é não ter um advogado. Porque por mais que você seja inocente, um advogado saberá o momento exato de argumentar nesse sentido. Eu já vi casos que a pessoa era realmente inocente, só que ela foi prestar o depoimento sozinha, ela se embananou, ficou nervosa, foi coagida e por conta disso a investigação continuou. Se ela tivesse um advogado que fizesse uma petição escrita, que juntasse a documentação, que acompanhasse em um depoimento, não teria acontecido. Então, maior erro, não ter um advogado de sua confiança. Mas aí eu vejo aqui que a doutora é desenrolada, a doutora pensa fora da caixinha. Já dá para perceber que você procura estudar o todo e também no detalhe. Agora, tem muita advogada aí que o que ele faz é fazer uma petiçãozinha lá e cumprir o Código de Processo Penal. Ficar entregando petição atrás de petição. Isso aí não resolve a vida de ninguém. Mas como qualquer profissão do mundo, tem bons e maus profissionais. Você precisa procurar saber quem você está contratando. E eu tenho uma premissa no escritório que eu acho que faz total diferença. Eu vejo muitos colegas dizendo, quem tem um conhecimento jurídico sou eu, o meu cliente não lê petição, o meu cliente, né, não tem essa obrigação, eu ao contrário. No meu escritório, o meu cliente tem que ler todas as petições e me autorizar o protocolo, porque o processo é dele. É dele. Não é meu. Ele tem que estar confortável com o que você está fazendo. Primeiro, eu dou as opções. Isso aí eu concordo com você 100%. Eu dou as opções. Boa, você doutora. quer ser réu confesso, você quer bater na tecla que você, mesmo que tenha imagem, não é você. O que você quer? Se você for réu confesso, você tem essa possibilidade. Se você realmente quiser tentar enganar, ludibriar o juiz, você tem essa possibilidade. O que você escolhe para você? Ah, doutor, eu quero ser réu confesso. Quer ser réu confesso? Então assina aqui para mim. Assinou? Faço toda a petição no sentido de confessar o crime. No protocolar, João, você tá lendo? Tem alguma coisa que você não entendeu? Ah, o que é doutor indúbio pro réu? Isso é um princípio, nós usamos muito, que na dúvida deve se absolver. É por isso que está escrito em outra língua, mas eu estou aqui para te explicar. Eu não sou o tipo de advogado que escreve super difícil que ninguém entende, porque o processo não é meu, eu sou só um instrumento da justiça, eu acredito. Então, os meus clientes sabem absolutamente tudo sobre o processo dele. Nossa, que legal. Gostei. Agora, eu costumo dizer também o seguinte, às vezes, você sabe que a pessoa ela é culpada. Ela te confessou isso aí, teu cliente. Mas você sabe que a polícia cometeu um erro de investigação que pode anular. É esse caso de tráfico que eu disse. Eu sei que pode anular. Como é que a doutora entende isso? O cliente é culpado, só sabe que ele cometeu aquele delito que está sendo acusado, mas as provas
a investigação foi mal feita? Eu costumo dizer que eu não defendo pessoas, mas eu acredito na lei. Eu ainda realmente acredito na lei. Certo. Então, se os regramentos descritos em leis não foram cumpridos, o processo é nulo. Anulou, a pessoa não pode ser culpabilizada por isso. Então, não é sobre o que eu acredito da pessoa, não sou eu quem dou o veredito, mas sobre as provas que estão no processo. Esse caso de tráfico que eu disse que eu anulei, foram apreendidos quilos e quilos de droga dentro da casa da pessoa. Realmente ela estava traficando lá dentro. Mas nós temos que ter essa segurança jurídica, porque caso isso não exista, vai dar o livre-arbítrio de um policial invadir a casa de qualquer pessoa, inclusive a sua, a minha, é o nosso domicílio. Então, ele, sendo uma pessoa ciente do descrito em lei, deveria ter seguido as regras de lei. Se ele não o fez, o processo é nulo. Agora, se eu te perguntar assim, qual é que é vou dizer mentira, mas lenda, mitos sobre um advogado criminalista, que a gente acha que acontece, que o advogado faz isso, faz aquilo, e é mito. Tem alguma coisa assim nesse sentido? O grande mito do mundo criminal é que o advogado só defende bandido. Então, esse é o maior mito da história. O advogado criminal só defende bandido. Ele Isso defende não é a lei, verdade. Defende a lei. E ele defende pessoas, e ele defende o direito. Então, por um processo criminal, eu posso passar, o senhor pode passar, a mãe do senhor pode passar. E aí, engraçado que nesse momento é necessário um advogado, mas se é realmente uma questão de tráfico de um colega, de um vizinho, ele não tem direito a uma defesa justa. Eu sei que por muito tempo teve-se a ideia de que o criminalista só comprava sentenças e tudo, e comprava policial. Isso é muito distante da realidade. A compra de juízes é muito mais lenda do que vida real. A vida real são pequenos crimes de pessoas normalmente que não têm um grande poderio econômico e estão respondendo por pequenos delitos e que a justiça sequer olha para essa pessoa. Mas se a pessoa tiver um grande poder econômico? Muda, né? Muda? Pode mudar, infelizmente. Também não posso dizer que a justiça é 100% justa, eu estaria mentindo. Então, se eu te perguntasse assim, eu sempre escuto assim, se a pessoa tem dinheiro, vai na delegacia, paga um café pro delegado e resolve o problema. Isso é verdade, doutora? Se fosse verdade, o cara tava aí na rua, todo mundo sabe o tanto de dinheiro que ele tem e ele tá preso, então... Mas ali já tem outras coisas, muita... Mas ali ninguém sabe se é melhor estar preso ou solto. De qualquer forma, é sobre dinheiro que o senhor me perguntou, certo? Não saber onde é que ele causa mais perigo, se é na cadeia ou fora da cadeia. Sim, mas ele tá preso. Mesmo tendo chegou em bi, eu acho que o processo. Bom, ele fez uma festa de 300 milhões, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu, por acaso, eu estou investigando o Banco Master através de um outro cliente. É um fundo de previdência que me contratou. O que a gente sabe é o seguinte, ele até agora, na minha honesta opinião, não desviou R$1 de ninguém ainda. Aí você fala assim, mas como isso? Pararam o banco do cara, que até agora não vi ninguém que fala assim, enquanto o banco estava funcionando, que deixou de receber o que tinha aplicado no banco. Agora o banco parou de funcionar, as pessoas estão loucas, estão lá, o fundo de garantia, o FGC lá está pagando dentro daquele limite lá se eu não me engano, é 250 mil. Negócio assim. Mas até então não tinha nenhuma notícia no mercado que ele não tinha deixado de cumprir alguma obrigação com algum cliente. Ou seja, mais uma pessoa que está sofrendo toda a sanção da mídia antes de ter uma condenação, o processo dele ainda não terminou. Não, é que o pessoal ele usa muito esse termo liquidação extrajudicial. No mundo normal, de quem não entende um pouco do mundo jurídico, dos nomes, dos termos, faliu. Mas não é verdade. A liquidação extrajudicial é apenas o seguinte, o Banco Central colocou um interventor lá para administrar o banco e afastou ele. Aí ele está sendo investigado se dentro do banco tem alguma coisa irregular, algum documento falso, alguma operação indevida, se isso ou aquilo, e está nessa fase, tá? É isso que está acontecendo agora. Só que já foi dada a prisão dele, tá? Ele está preso preventivamente, foi condenado a nada. Pode, não sei, pode amanhã dizer o seguinte... Ele foi absolvido, solta. Pode ser absolvido, solta. Peça o alvará.
Não se sabe. Ou seja, a condenação dele também foi muito midiática. Não estou dizendo que não deveria acontecer, porque eu não estou no processo. Não estou argumentando Repito, ele não foi condenado ainda. Não, condenação pela mídia, eu quis dizer. Ah, não, aqui no Brasil, minha filha, Condenação pela mídia. aqui no Brasil é o seguinte, qual o escândalo da semana? Você quer o escândalo da semana. Entendi. Aí, eu acho que as pessoas esqueceram muito que todo mundo tem família, tem... Ele não só atrapalhou um banco, como todas as pessoas em torno dele, não só, por exemplo, do caso da Deolana, ele não só atingiu a ela, mas como toda a família dela. O que eu diria é que esse... Não estou dizendo que as pessoas são culpadas ou inocentes, eu estou dizendo que condena-se antes de ter uma certeza, Sim, uma sentença. O que eu digo no caso desse cidadão aí do Banco Master, eu falo isso que é um caso que eu estudei muito, e estou estudando ele até hoje. O que eu vejo é o seguinte, ele, de repente, entendeu que o mundo era esse. Era você organizar festa, dar presentes, patrocínios para as pessoas que têm poder na mão de decidir as coisas. Para liberar um contrato, de repente falar assim, olha, eu vou te dar a prefeitura X para fazer teu empréstimo consignado. Então eu precisava agradar o prefeito, precisava agradar um político de Brasília que tinha poder sobre esse prefeito. E aí aquele negócio. Só que você precisa que você invista num congresso que eu vou organizar, precisa que você invista naquilo, se passa naquilo. Então, e como ele tinha isso aí na classe artística, na classe política, na classe jurídica, ele tinha esses investimentos em todas as áreas, ele entendeu assim, eu sou o dono do Brasil. É quase o importante é ter que ir, né? Quem indica, sabe? Ele tinha todo esse marketing da vida pessoal dele e ele o utilizou. E tinha lá as festas com as mulheres, as viagens, os jatinhos, as casas, tudo. E também investimentos corretos também em projetos bons, em projetos interessantes, ele também tinha tudo isso. Eu tenho a sensação que a gente que nós vivemos um looping. A classe muito pobre, que não tem ciência de absolutamente nada, tá aqui, né, no piso. Vamos supor que a gente tem um copo com água dentro. Aí, toda a classe média, o mundo real, e a classe que tem 90% do dinheiro do país. Ele se gira e a gente continua nesse meio, que não anda de um lado para o outro e nada se resolve, e todo mundo só enxuga gelo. Eu tenho essa sensação por vezes. Eu tenho uma situação que é o seguinte, hoje tem um crime, a doutora deve conhecer bem, que é o roubo de celular. Tá? Furto, mas né, mais do que roubo é furto. Vamos colocar, furto e o roubo é quando tem ameaça. Violência ou grave ameaça. Grave ameaça. Mas eu, na minha opinião, furto ou roubo, a pessoa deveria pegar 20 anos de cadeia. Aí você vai assim, 20 anos. Porque a pessoa sequestra a tua vida. Ela sequestra tuas informações, tuas fotos, sequestra teus negócios, sequestra teus contatos, sequestra tudo, porque esses caras abrem teu celular em 5 minutos. Eu diria o seguinte, para mim, furtar um celular para mim é sequestrar a vida da pessoa. Não é eu discordo veementemente do Pois senhor. eu gostei disso, eu sei que você discorda. Mas eu penso dessa maneira, é uma visão minha. É uma visão minha. Agora, tem situações... Se prisão resolvesse, tudo estava resolvido. Não, o que eu acho Não adianta dar 20 anos para a pessoa, senão ela vai sair os 20 anos, depois dos 20 anos ela sai pior. Porque não houve nenhum tipo de ressocialização, então essa não é a solução. O que eu acho é o seguinte, o tráfico de droga, a pessoa compra droga lá na Bolívia, na Colômbia, se é onde que vem para cá, aqui não é que produz droga, pelo menos é o que se sabe. Pelo menos é o que eu escuto o tempo todo, que o Brasil não é produtor de droga, mas ele é comprador. E ele tem lá o ponto de venda, que todo mundo sabe onde são os pontos de venda. Não tem um ponto de venda aqui em São Paulo que a polícia não sabe onde é que é o ponto de venda. A famosa biqueira, o senhor quer dizer. Isso. Tá. Todo mundo sabe onde é que é os pontos de venda, mas sempre estão lá, uma semana assim, estão sempre lá nos mesmos locais a vida inteira. E aí o que acontece? O drogado destrói a vida da pessoa, mata, destrói a vida da família, não sei o quê. Mas, o que eu digo assim, o cara não fica fazendo propaganda para você usar a droga. Ele não fica incentivando. É uma questão mesmo cultural, de formação e a disponibilidade, está ali. Então, se quer acabar com o tráfico de droga, fecha as biqueiras. Todo mundo sabe onde é que estão as biqueiras. Aí vão arrumar outro meio? Fecha outro meio. E como trazer essa droga daqui? Ela entra como? De caminhão?
entra de Navio. avião, de navio, a polícia tem mecanismo, inteligência para saber tudo isso aí e, na minha opinião, sabe. Agora, tem Ou seja, o senhor concorda comigo, existe a classe que está embaixo, a classe que está em cima, e nós continuamos girando no meio e chegando em lugar nenhum, só enxuga gelo. Não, nessa parte eu concordo. A questão do celular, eu tenho essa opinião minha particular. Ah, sim. A pessoa, quando ela te rouba o celular, ela não roubou só um aparelho que custa R$5.000, R$2.000, R$10.000, R$15.000. Ela sequestrou a tua vida por uma semana, 2 semanas, o tempo que você precisou para poder resolver aquela situação. E sem contar que a pessoa está de posse de todas as tuas informações, contatos, tudo, as conversas, documentos, está tudo na mão de uma pessoa, sequestrou. Ela pode, a partir daquilo ali, ainda fazer outros crimes, se for a intenção dela. Mas a maioria de quem rouba o celular pensa que é para tentar acessar o banco ou vender meu aparelho se não conseguir acessar o banco. Mas eu acho que essa questão do roubo de celular, hoje em dia, como sendo um elemento que é essencial para tudo que você faz, deveria ser tratado diferente. Se quisermos que seja tratado diferente, teremos que fazer uma nova lei. É isso aí. E 20 anos também não é a solução. 20 anos nunca seria a solução. Doutora, A solução é estudo. parece que estão avisando aqui que o nosso tempo já acabou. Passa muito rápido, não é É mesmo? muito rápido. Eu quero debater com você mais vezes aí, que você é boa de conversa. Ah, que bom. Obrigada. Eu gosto de gente que discorda de mim, que é para mim bom, tentar provar. O importante é saber discordar sem perder a linha, né? Não precisamos concordar em todas as questões, mas que possamos sim. respeitar a opinião de um ou outro. Com educação, tudo Sempre. mais. Doutora, eu queria te agradecer Muito muito você obrigada. ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigada. E aqui vai estar passando suas redes sociais, doutora Chiquete. Chiquete. Isso. Doutora Chiquete, está passando aqui no nosso GC. Mas, de qualquer maneira, Bonitona ela, hein? você viu ali? Gostou, doutora? Ó, até minha mãe apareceu, ó lá. Olha só, tá vendo? E seja bem-vinda aqui quantas vezes você quiser vir. Muito obrigada. Fale aí suas considerações finais, diga o que você queria que nosso público te procurasse. Eu agradeço muito o convite, espero poder voltar, será um prazer. E quem quiser me conhecer a Nicole, por trás de uma doutora tem uma Nicole, procurando nas redes sociais, eu mostro um pouquinho da minha vida, da jovem mulher advogada, que se esforça muito diariamente para ter um pedacinho do mundo, e mostro que todas as mulheres podem ser quem elas quiserem, é isso que eu acredito. Isso é verdade. Muito obrigada. Nossa, tem mulher aqui, olha, não posso falar nada. E este foi mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. Siga nas redes sociais, aperte o sininho para a gente crescer nessa batalha aqui de internet, que é muita gente, né? E até um próximo episódio.